A primeira temporada de Tokyo Revengers acabou. Estão algumas pessoas tristes? Sim. Outras pessoas felizes? Talvez. Porém, estamos aqui para trazer a segunda temporada de Tokyo Revengers com o primeiríssimo episódio para vocês. Então, por que já não aproveita para deixar o like? E também para não perder nenhum vídeo de Tokyo Revengers e seus episódios novíssimos, se inscreva no canal e também ative o sininho, pois o nosso conteúdo semanal vai encantar vocês com cada vídeo. Com Takemichi ainda amarrado depois de acordado, se pergunta o que pode ter acontecido com eles. E olhando para o lado, vê Shifuyo todo machucado e sangrando, deixando ele assustado e muito confuso. E pergunta por que ele estava todo arrebentado e ferido. E Shifuyo responde que ele com certeza ficou apagado por um longo tempo. E ao ouvir o seu nome ser chamado, olha para o lado e vê Kisaki sorrindo. E ele finalmente se lembra que eles estavam bebendo juntos. E percebe que Kisaki havia drogado os dois para ficarem naquele estado. E o homem de pé fala que Shifuyo sempre foi uma pedra em seu sapato, sempre nutrindo o rancor dele desde o incidente de 12 anos atrás, tentando se vingar pelo Baji Keisuke, e Kisaki chuta a barriga dele com força, fazendo Matsuno cuspir muito sangue. E mesmo com Takemichi gritando para que ele parasse, ignora o chamado e pede para que ele admita que ele dedurou a Toman, e o chama de maldito por ter escolhido um péssimo motivo para ele dedurar para os policiais, e continua chutando ele de todas as formas possíveis. Mas Shifuyo grita que a polícia estava fora de controle e só queria mesmo livrar ele da Toman de alguma forma. Mas Kisaki pergunta quando é que ele vai parar de perseguir aquela imagem do Baji como um maldito de pensamento pequeno. Mas Shifuyo fala que a Toman só apodreceu e ele queria consertar isso. E ele admite que era como Kisaki disse, ele era o dedo duro. Mas Takemichi não tinha nada a ver com isso. E Takemichi permanecia calado, pensando que Shifuyo esteve se vingando pelo Baji durante todos esses 12 anos. E Kisaki fala que ele mesmo precisava decidir se Takemichi estava envolvido ou não. E pegando uma arma que estava nas mãos de seu empregado, se volta para Hanagaki perguntando por que ele estava agindo como se nada daquilo estivesse envolvido com ele. E Kisaki dá um tiro na perna dele e Takemichi, sem acreditar com aquela situação, começa a gritar de dor. E Shifuyo repetindo que Takemichi não tinha nada a ver com isso, não sabe de nada do que estavam falando. E Kisaki diz para ele ficar calado, afinal eles são amigos, não são? E então aponta a arma para a cabeça de Shifuyo, perguntando quais seriam as suas últimas palavras. Enquanto Takemichi ainda gritava de dor na sua perna, Shifuyo tenta chamar a atenção dele enquanto chama Kisaki de maldito. Então Shifuyo grita o nome de Takemichi, fazendo ele ficar calado no meio daquela confusão, pedindo para que ele escute suas últimas palavras de vida antes de morrer. Muita coisa aconteceu naqueles 12 anos. Mike desapareceu, Draken foi sentenciado à pena de morte e antes que pudessem entender, estavam envolvidos em muita merda. Os dois fizeram coisas muito horríveis, mas no fundo eles não mudaram. E olhando para Takemichi, fala que deixa a vontade do Baji e a toma nas mãos dele, parceiro. Então Kisaki puxa o gatilho, atirando na frente da cabeça dele e nos olhos de Takemichi, e Shifuyo cai morto em uma poça de sangue no chão. E chorando, o protagonista pensa que isso tudo tem que ser um pesadelo, nunca que Shifuyo morreria assim tão fácil, e estava sem palavras para aquela cena. E Kisaki pergunta como é que ter o destino da Toma em seus ombros, e diz para não se preocupar, pois vai deixar eles se juntarem logo logo, e aponta a arma no Takemichi em sua cabeça, igual ao seu amigo. E com ambos calados, Kisaki se abaixa para a altura dele, perguntando o que tem de errado em querer morrer com aqueles olhos chorando e desesperado, perguntando se é isso que ele realmente é. E Takemichi, ainda calado, fica com raiva e Kisaki o chama de lamentável. E com lágrimas correndo pelo seu rosto, ele aponta a arma e diz: adeus, meu herói. E enquanto estava prestes a atirar, a luz de onde estavam se apagam e começa a reclamar sobre quem apagou a luz e para acender agora. E uma voz fala para Takemichi que vai carregar ele para ficar em silêncio. E Takemichi desmaia novamente por causa da dor e acorda num lugar completamente diferente. Ele estava muito machucado, porém ouve que alguém deu os primeiros socorros para ele. Era uma pessoa que estava de costas, uma silhueta assemelhada a Baji Keisuke por causa de seu cabelo. Mas não era ele, mas sim Kazutora. Se passaram 12 anos desde que ele já estava livre, há muito tempo desde que se viram. A primeira coisa que Kazutora faz é dar um soco no rosto de Takemichi, que fica muito confuso, mas antes de conseguir falar algo, leva outro soco em seu rosto e chutes caído no chão. E quando havia terminado, fala que uns dias atrás viu vários caras batendo exatamente assim em uma mulher, e quando foi tentar para eles, perceberam que eram todos a Toman, e pergunta desde quando a Toman se tornou uma organização que espanca mulheres, e diz que estava cagando para Takemichi, ele só queria ter salvo Shifuyo, pois no dia que ele foi liberado da sentença de 10 anos, tinha um carro esperando por ele, era Shifuyo oferecendo uma carona dele para fora da prisão, dizendo que faz muito tempo que se viram, contando para ele que a Toman se tornou maligna, um grupo criminoso que nem mesmo a polícia pode tocar, e eles vão colocar tudo
tudo de volta nos trilhos como é para ser. Shifui lutou todos esses anos sozinhos, e o que Takemichi estava fazendo todo esse tempo? E Takemichi finalmente entende agora, nessa linha do tempo ele esteve tão ruim que nem puderam contar com ele. E Kazutora fala que a Toma ficou maior e fez tudo de errado, e ainda assim o Hanagaki se tornou uma empregada do Kisaki. A única esperança era o Draken, mas ele terminou no corredor da morte, e ninguém sabe para onde Mike foi parar. E pergunta para onde a Toma estava indo agora. Muito tempo atrás, Mike disse que ele criaria uma nova era de delinquentes, e como havia dito, a Toma ficou gigante, porém com drogas, prostituição, cassinos ilegais e crimes. Tudo para a gangue crescer, mas é isso a nova era que ele queria criar? Essa era a Toma que o Baji tanto queria proteger, e Takemichi se lembra das palavras de seu líder, que ele queria criar essa nova era e que o Baji que darão a vida um pelo outro. Esse é o tipo de time que ele queria, e Kazutora continuou falando que antigamente eles não sabiam que iria terminar assim. E Takemichi concorda que estava tudo errado, a Toma que eles amavam não era cheia disso, ela era radiante, diz ele chorando ao lado do seu amigo. E Kazutora fala que eles vão reaver a antiga Toman, e os dois no carro, Takemichi fala que as memórias deles estão meio confusas, e vai acabar fazendo umas perguntas estranhas, e pergunta por que a Toman terminou desse jeito, e com Kazutora em silêncio fala que foi tudo o Mike, ele havia mudado completamente, a Toma mudou pela mudança de seu líder, e Takemichi não acredita nisso, tinha que ter alguém por trás disso, não era só Kisaki manipulando por trás das cortinas, era? E descobre que enquanto Kisaki mantinha ele de refém, Patin e Peian foram mortos, e o Mike que havia ordenado isso, e Mitsui estava desaparecida há meses, e assim começaram a expurgar os antigos membros da Toman. Ele sequer confia em seus amigos mais, ele não era mais um delinquente, Mike se tornou um completo maligno. E infelizmente, Kazutora foi uma das pessoas que fizeram ele mudar, mas enfim, o Mike é realmente perigoso agora, e quer falar com ele cara a cara e dizer que deve se afastar daqueles caras, a violência do Kisaki e o dinheiro da Black Dragons. Se nada for feito sobre essas duas coisas, Mike jamais vai voltar a si, e pede ajuda para Takemichi. Dessa vez ele quer ajudar e salvar Sano Manjiro, e Takemichi parecia concordar com sua expressão séria. E Kazutora começa a explicar que o braço esquerdo do Mike, a Black Dragons, a conexão deles dois é muito longa. Os ex-Black Dragons são baseados na 11ª geração deles, uma gangue de motoqueiros que lutou antes da Toma ser formada. Eles cometem assaltos, assassinatos e fazendo tudo por dinheiro. E essa vasta riqueza foi uma das coisas que fez Mike ser arrastado para as profundezas. E Kazutora foi capaz de achar as contas escondidas deles graças às conexões, e vai cortar o fluxo de caixa e pode dar um fim a tudo. E que ele supostamente era para lidar com Kisaki. O braço direito do Mike era o Shifuyo. Porém, ele foi morto depois de colocar Kisaki contra as cordas. E Takemichi se pergunta como é que ele ficou encurralado assim. E Kazutora fala que um dia um detetive veio até eles, dizendo ser o irmão mais novo de uma mulher que Kisaki matou, falando que quer vingança. Era Naoto, e Takemichi pergunta se o Shifuyo e o detetive estavam conectados. E ele responde que estavam, pois a morte da Hinata Tachibana foi dada por ordem de Kisaki. Um membro da Toma bateu o carro da mulher e ambos morreram no incêndio da colisão. Era a mesma cena gravada nas pupilas de Takemichi, e Kisaki tinha um álibi. Aquele dia ele estava numa reunião com os administradores da Toman. Isso quer dizer que nessa linha do tempo, Takemichi não estava quando Akun e Hina morreram naquela explosão. Mas Shifuyo encontrou uma prova de que foi Kisaki que deu a ordem. Porém, ele estava a um passo de colocar Kisaki onde ele queria. Estavam tão perto, mas mesmo assim deixou ele escapar. Por algum motivo, ele escolheu esconder aquela prova até a sua morte. E chegar a um beco e pede para Takemichi descer. Tem alguém querendo falar com ele ali dentro. E ao caminhar mancando, ele abre um sorriso feliz ao ver o seu amigo Naoto. Finalmente pôde vê-lo novamente. E o detetive estava somente esperando por ele, até colocar algemas de Takemichi, falando que às 7h38 da manhã ele está preso, e que sente muito por Kazutora. E Naoto fala que é uma pena para Takemichi, que estava muito confuso e sem entender nada, porém estava preso. E esse foi o fim do episódio 1. Vocês gostaram desse vídeo? Então já aproveita para deixar nos comentários, que eu sei que vocês gostam de fazer isso, sobre o que Takemichi vai acontecer com ele, se ele vai ser realmente preso ou não. E também o seu like ajuda muito o nosso canal a ter mais conteúdo exclusivo, que nós sempre temos que ter novas ideias para trazer para vocês, que são fãs de Shumatsu no Valkyrie, Boku no Hero Academia ou Tokyo Revengers. E nos vemos no próximo vídeo!